Bem, aqui eu já soltei, então, o meu fio do novelo, eu enovelei a meada, peguei o fio de fora e o de dentro, tô aqui, então, com 2 fios e vou fazer aquele nozinho corrediço. Então, 2 fios pra cá, insiro meus dedos, puxo, pronto. Ajusto ele aqui, posso fazer ele um pouquinho maior. É bom sempre sobrar um pouquinho mais de fio para que a gente consiga arrematar com mais conforto, mas não muito. Então, tá aqui. Vou inserir, então, aqui no preguinho da quina, deixar o rabichinho para fora para não atrapalhar e vou fazer o meu urdume. Lembrando de tomar cuidado para não deixar o fio muito esticado nem muito frouxo. Só que agora com 2 fios. Cuidado também para não pegar, não dividir os fios em 2 pregos, né? Essa parte aqui, chegando ao final, a gente vai virar o nosso tear. Então, eu viro agora. E aqui não tem aquele prego do canto, então é só passar para o próximo prego. Vamos fazer da mesma maneira. Aqui, vamos considerar que temos fio duplo, então vai ser de 4 em 4, né? Mas seguia pelo preguinho, por onde está o prego, e não pelo entre pregos, porque aí fica um pouco mais fácil. E, ó, entrei no meio de um, saí no meio do outro. Com isso, eu tenho 4. Vão ficar só 2 aqui na lateral, mas não tem problema. O cuidado que você tem que ter aqui é de ter certeza de que você está pegando todos os fios, porque a gente está trabalhando com fio duplo, então pode ser que escape um e fique fora, não entre nem em cima e nem embaixo, e pode ser também que ele entre no lugar errado, que às vezes fique 5 ou 3. Então, toma bastante cuidado e vai, conforme você vai fazendo, vai conferindo isso, tá? Dá uma conferidinha, porque senão depois não tem como arrumar, depois do trabalho pronto. Você pode usar os dedos para te ajudar a baixar e levantar os fios. E aqui passei. E engato aqui em cima. Sempre deixando o fio que corre, que é esse aqui, para cá, que é a direção do trabalho que a gente está fazendo. E aí posso empurrar ele, não encosta exatamente nos pregos, mas dá uma empurradinha. O próximo vai ser o inverso. Então, a gente vai trabalhar onde a gente levantou, a gente vai abaixar. E aqui com os meus dedos eu consigo ir separando para ver se está tudo certinho. O legal é que depois dessa carreira, ó, aqui ia escapar um. Depois dessas 2 carreiras vai ficar mais fácil de enxergar tudo isso, tá? E aí fica mais difícil perder um ponto. Engancho aqui. Ele forma essa barriguinha, aí você vem e aperta ele juntinho ali com o outro. Conforme o trabalho for crescendo, essa barriguinha vai começar a aparecer, mas não se preocupe, porque o trabalho em si, a hora que a gente tira do tear, ele se organiza sozinho, ok? Vou fazer e volto no final para mostrar como a gente arremata. Bem, aqui eu tô chegando ao final. Essa aqui é a minha última carreira. Eu não vou fazer o último prego, porque como a gente tá fazendo com fio duplo, ele fica muito apertado. Eu escolhi não fazer o último preguinho nos 3 quadrados, tá?
aqui aquela ajeitadinha com o pente. Ele ficou assim. Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar essa linha aqui do final, vai deixar, de uma delas, a gente vai deixar uns 15, 20 centímetros, vai cortar e vai usar apenas uma linha. Uma linha. Então, agora eu vou inserir a minha agulha de crochê aqui por trás, vou puxar essas duas linhas lá pro fundo, essa daqui e a maior. Pode puxar bastante, provavelmente vamos ter que puxar mais depois. A gente vai usar ela para alimentar aqui o nosso trabalho. Ela vai ficar para cá. E a que a gente vai pegar, na verdade, tem essa que a gente não vai mexer, que tá cortada. A gente vai pegar, não essa que tá se movendo, essa outra que não se mexe. Então, a gente deixa cortada para lá e pega essa outra, que é exatamente dessa linha que tá vindo aqui. Vamos segurar ela aqui e eu vou inserir a minha agulha de crochê. Logo aqui entre no primeiro prego, né? Não entre pregos, e sim aqui. Então, vou inserir e vou caçar essa linha ali. Vou vir pro outro prego, vou caçar de novo ela e vou fazer um ponto baixíssimo. Tem que tomar cuidado para ela não se partir, que foi o que aconteceu aqui agora. Então, eu pego ela. Opa. Entro aqui, pego a linha e passo por dentro dessa argolinha. Dou uma ajustadinha ali. Não deixa a argolinha muito junta e também não puxa muito ela para ela não ficar frouxa, tá? Então, você dosa ela. E esse aqui é o ponto baixíssimo do crochê, né? Então, a gente vai finalizando com ponto baixíssimo. Isso a gente vai fazer em todo o nosso quadrado, ao redor dele todo. Chegando no final, a gente vai fazer o último e o próximo. Aí, feito aqui esse primeiro, é só seguir até o final da próxima lateral. E lá no finalzinho eu vou mostrar como a gente arremata. Fiz aqui toda a minha lateral. Peguei todinha, todas as laterais. Quando chegou aqui, que tem esse preguinho do canto, que é o inicial, eu peguei nele também. E agora, aqui no final, eu fiz esse último, e aí eu venho aqui no primeiro. Faço o primeiro também. Vou puxar a linha e vou cortar uns 15, 20 centímetros. Aí, agora eu posso tirar a linha daqui de dentro. Vou fazer o seguinte, pode ser com uma agulha de tapeçaria ou com agulha de crochê mesmo. Eu vou fazer com a de crochê. Eu vou inserir a agulha aqui nesse primeiro pontinho, essa primeira correntinha, e vou puxar a linha por dentro. Sem puxar muito. Venho aqui agora por baixo dessa última correntinha, coloco a agulha dentro dela, porque esse fio aqui, olha, tá vendo? Ele tá saindo daqui de dentro, então eu vou devolver ele aqui por dentro. Só que para ele voltar aqui para dentro, antes ele deu uma volta
lá na correntinha da frente. Com isso, a gente consegue um acabamento que fica imperceptível, não dá para saber de onde foi que começou, onde foi que terminou, certo? Então, agora a gente vai tirar do tear. E aí, a gente tira apenas um lado. Então, por exemplo, esse e esse aqui. Esse daqui. A gente vai tirando com a agulha e com muito cuidado para não puxar com força, porque se você puxa muito, esse fio corre aqui pela trama. E essa quina aqui. Agora fica mais fácil, você vai virar para baixo, só para não enroscar. E vai tirando com a mão mesmo. Se você deixa para cima, ele pode enroscar nos pregos o que você já tirou. Com bastante cuidado para que ele não enrosque. Ficou assim. Agora a gente vai arrematar essas pontinhas, só inserir elas para dentro e unir os quadrados para poder montar a bolsinha. Aqui, olha, que ele tá meio torcidinho, não tem problema, tá? Só arrumar. Ele vai se ajeitando. Você pode, inclusive, ó, puxar ele assim, de viés, para ele se ajeitar. Pronto. Vamos unir os quadrados, então. Olha só, eu trouxe aqui os 4 quadrados que a gente fez e a gente vai unir eles. Vai unir eles com costura aqui e aqui. Esse aqui já tá até costurado essa parte, só para mostrar como vai ficar. E aqui eu tô trabalhando do lado avesso, tá? Quando eu viro aqui é o lado direito. Então, a gente vai dobrar. Como essa parte aqui vai ficar aberta, só na frente, a gente não vai costurar em lugar nenhum, a gente vai fechar. Então, eu já trouxe aqui o azul para mostrar como vai ficar. Ela vai ficar com esse acabamento aqui, essa borda. Eu comecei aqui pelo meio e vim até aqui em cima, fazendo o quê? Passando esses elos um por dentro do outro, como um ponto baixíssimo. Então, eu só insiro a agulha no próximo, tiro e pronto. Aí, a gente vai fazer da seguinte forma. Vamos delimitar o seguinte aqui. Essa borda da frente, apenas essa aqui da frente, vai ser feita dessa mesma maneira. E essas duas aqui do amarelo, essas duas de cima. Então, o que que a gente pode fazer? A gente já pode começar emendando o amarelo. Eu tô aqui no canto, eu já começo emendando o amarelo. Aqui eu tô trabalhando pelo lado avesso, né? Puxando, vou puxar aqui por fora, na verdade, vou inserir aqui por fora. E vou puxando aqui um por dentro do outro. Então, insiro a agulha, puxo um por dentro do outro. Vou fazer isso nessa lateral desse mostarda e na próxima, apenas. Quando a gente pega a prática, a coisa fica mais fácil, olha, você vai arranjando o jeitinho de segurar que a ferramenta é um prolongamento do seu corpo. Então, olha, tem essa borda do azul, tem a borda aqui do amarelo que a gente fez. Ele fica assim, tá? Meio repuxadinho, depois a trama vai se organizando, tá? Então, eu chego aqui no final, eu não tenho aquele de biquinho aqui, tá vendo? Não tenho. Mas eu posso usar esse aqui, por exemplo, se eu quiser, se eu achar que fica melhor. Ó. Aliás, esse não precisa. Venho aqui.
E depois a gente vai esconder esses fios. Na verdade, eu não vou vir aqui porque agora a gente vai costurar. Então, ó, feita essa lateral e aqui do azul, que é essa parte aqui da bolsa, onde a gente vai abrir e fechar. Agora, eu vou conectar com esse aqui, que é o caramelo, bem na quininha dele, aqui, na quininha pra lateral. E vou pegar por fora também. E a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez do azul pro mostarda. Vamos fechando apenas essa lateral. Então, agora, a gente vai costurar essas duas aqui, tá? Vamos costurar essas duas. Temos que costurar o amarelo com caramelo, o azul com caramelo e esses dois, o marrom e o azul. Então, vou fazer por partes. Então, eu vou começar a costura aqui pelo mostarda e pegando ele por dentro desse azul que já tava aqui, porque tá larguinho. E aí, eu pego... Opa! Pego esse azul aqui do outro lado, encaixo por dentro dele. Depois, o mostarda e o azul. Lembra de pegar os dois elos, tá? Cuidado para não deixar escapar. A gente vai fazer até chegar aqui no meio. Cheguei aqui ao final, pegando as últimas alcinhas de cada lado. E a gente encontra com essa parte aqui que eu já tinha fechado também, tá? Mas se você não, como você não vai ter ela fechada, você pode simplesmente continuar. Você vai pegar, eu peguei o azul aqui, que é o lado esquerdo, então eu pegaria o caramelo e depois o chocolate. E assim a gente faz essa transição. Eu tenho aqui o esquerdo do azul e o direito de lá. E aí eu puxo. Aí a gente conectou aqui pelo centro. Como eu tenho esse fio aqui, eu vou aproveitar para puxar ele e fazer um arremate aqui para isso aqui não soltar, tá? Depois a gente vai resolver todos esses fios que estão por aqui. Agora, eu tanto posso vir por aqui e fazer todo esse contorno até chegar aqui, como eu posso começar por essa parte aqui e ir até ali, tá? Também, e voltar, virar, finalizar pra cá. Até aqui, né, na verdade, porque aqui já está pronto. Então, é a escolha do freguês, certo? Eu vou começar por aqui, porque eu acho que fica melhor unindo essa parte. Vou pegar pelo amarelo, porque ele tá mais larguinho, e já puxo aqui o meu caramelo. E já vou para os próximos do outro lado. Vou fazendo a mesma coisa até chegar lá no final. No centro, a gente vai fazer as conexões também, de preferência considerando o lado oposto do que a gente terminou, né? Como a gente fez com o azul e o caramelo. Mas se não for possível, a gente vai usando os recursos que a gente tem. Uma dica é, quando você for posicionar os seus quadrados, você deixar alguns fios, porque a gente vai ter fios pelo menos em 2 lados de cada quadrado, né? Então, tenta não encontrar os fios, né? Tenta deixar fio sempre em algum canto, olha, porque isso vai ajudar muito nos nossos arremates, tá? É bom que a gente não tenha concentrado em um lugar só, para não ficar aquele bololô, e para que também facilite na hora que a gente for fazer os arremates, a gente tenha um fio como recurso. Então, eu estou chegando aqui no final, vou pegar o último caramelo, o último amarelo, e o próximo vai ser no canto oposto, que é o marrom, o chocolate. Então, eu venho nele e venho no azul. Pronto. Ah, mas eu usei aqui o cantinho pra fazer essa lateral e não tem mais alcinha, tá faltando.
Geralmente essas alcinhas elas são mais largas, tá? Então você pode pegar e puxar elas mesmo, que elas funcionam muito bem. Finalizei aqui a minha costura. Ufa, brincadeira, gente, vocês vão ficar chocadas de como é rápido. E aí eu chego aqui, olha, eu posso usar esse fio que eu falei para deixar para arrematar, tá vendo? Depois a gente vai fazendo uns arremates bem bonitos. Agora, com linha e agulha, a gente vai esconder tudo isso. Linha que eu digo, essa linha que tá aqui. Então, eu vou dividir o cabo em dois, né? Eu dividi ele em dois, ó, tá? Aí, tem um outro aqui que eu dividi em dois. E aí, tá vendo? Esse grandão eu vou juntar com o pequenininho, pra gente mandar ele em direções diferentes e assim fica mais fácil esconder. Eu vou colocando, olha, aqui onde tá mais perto. Nessa costurinha aqui, ó. E vou voltar, mas vou voltar pegando aqui pelo amarelo. Amarelo, e aí volto ali por onde a gente já passou. Aqui, amarelo. E volto por onde a gente já passou. Vou virar. E vou fazer a mesma coisa com essa parte. Vou fazer isso em todos que a gente tem aqui, eu vou fazer para dentro, tanto esses quanto os que estão aqui na beirada. A gente vai construir da mesma forma, vai pegando, tá vendo? Essas duas linhas aqui, essa linhazinha, que é exatamente a parte de trás da correntinha que a gente fez, né? Daquele ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazendo ida e depois uma volta. E aí, só corta, ele não vai escapar, tá? Então, você faz isso distribuindo metade para um lado, metade para o outro. Aqui também, você vai distribuindo um para esse lado aqui, outro para esse lado. E vai equilibrando esse seu arremate. Agora, a gente vai fazer a costura. Então, por exemplo, eu vou começar por esse lado aqui. Eu tenho aqui o azul com chocolate, eu vou fazer virada pelo avesso. Já que eu tenho esta alcinha que terminou aqui, eu já vou pegar no chocolate e vou pro caramelo. Aí, gente, é a mesma coisa, sempre, tá? Não tem segredo. É só uma questão de você posicionar da maneira correta e ver quais os lados que você precisa conectar para formar a bolsinha. Agora, o que eu posso fazer aqui, porque a gente vai ter que conectar esse lado, certo? O que eu posso fazer aqui é já ir direto para esse, aliás, o chocolate, né? Já ir direto aqui pro caramelo. E aí, eu continuo aqui entre o chocolate e o caramelo agora. Bom, aqui a nossa bolsinha, a gente vai arrematar essas pontas, certo? E eu tenho aqui esse centro também, que ficou com bastante ponta, né? E eu deixei esse elo aqui sem fazer, para que a gente pudesse usar ele tanto como forma de botão, se você quiser. Você pode pôr um botão interno aqui ou aqui em cima mesmo e prendê-lo. Então, aqui, olha, o azul ele vem até aqui, então eu vou colocar ele pra cá também, tá? Pra gente não contaminar o outro lado com essa cor, e aí ela vai aparecer. Então, eu vim aqui, agora eu vou virar ao contrário, aqui do avesso. Dou uma puxadinha de leve, muito de leve, né?
e vou inserir tudo por dentro aqui. Então, vou vir aqui, ó, não está passando do outro lado, tá vendo? Vou vir aqui, passo tudo por dentro, puxo. E vou inserir nessa trama aqui, lateral. Não tá aparecendo lá também. Agora eu vou diluir ele, então eu já abri os cordões aqui. Então, vou pôr um ladinho aqui dele. Eu vou voltar, só que eu não vou passar aqui por baixo de onde ele veio, eu vou passar pelo próximo, né? Aqui. E vou vir aqui por essa borda, inserindo aqui. Não aparece do outro lado, tá vendo? A gente vai colocando ele aqui por baixo, bem por dentro da trama central mesmo, olha, não tá aparecendo ali do outro lado. Até aqui assim e volto. Volto pulando aquele lá, né, pra não escapar. Puxei aqui, já arremato ele. Então, o que a gente tá fazendo? É um caminho de rato mesmo. É pra fazer com que ele fique bem preso, sem que precise dar nó. Então, esse aqui é a mesma coisa. Eu vou trazer ele um pouco aqui, olha, pode ser por esses fios que eram do acabamento que a gente fez com o ponto baixíssimo. Tá pegando aqui por trás da trama. E aí, eu volto, olha. Volto fazendo um caminho mais ou menos que ele fez, só que inverso, né? E posso inserir pra lá também. E como ele já foi pra frente e pra trás, eu vou cortar. Então, é isso. A gente vai fazer isso com esse aqui, com esse desse lado também. Vamos fazer a mesma coisa, vamos trazer ele pra cá. E aí, se você não quiser que esse aqui sobre, eu deixei ele sobrando pra gente poder prender um botão, né? Mas se você não quiser que ele sobre, você pode aproveitar já esse fio mesmo e trazer ele aqui pra trás, olha, e embutir ele aqui, tá? Aí fica ao seu critério. Uma outra possibilidade também de usar essa bolsa é o seguinte: ao invés de você fechar ela aqui com o botão, né, que o botão vai ficar aqui, e ela vai ficar como uma espécie de envelope, você também pode dobrar um pouquinho mais, olha. Eu acho que fica muito bonito, fica diferente, tá? E aí, você encaixa as alças aqui. Aí, a alça também é do seu gosto, tá? Eu tenho essa alça aqui, que eu gosto muito, é de uma bolsa minha. Então, é aquilo, a gente pode intercambiar, né? E aí, eu não coloco nada. Eu venho aqui na altura que eu desejo e coloco dentro da trama mesmo. Com cuidado para não atravessar nenhum fio, para passar por dentro da trama, ó, tá vendo? Vou lá do outro lado e faço a mesma coisa, na mesma altura. Mais ou menos aqui na mesma altura. E prendo. Tá vendo? Aí, assim, ela forma uma barriguinha aqui por conta da costura, da modelagem dela, né? Mas aí, a hora que você coloca as coisas dentro, ela se ajeita. E fica bem legal de andar com ela assim. Aí, você não precisa nem colocar nenhum fecho também, porque a aba é pesadinha.